Louvado seja o nome do Senhor, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Apocalipse. Vou estar lendo aqui o capítulo 14, no versículo número 1, diz assim: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, e que a sua testa tinha escrito o nome dele e de seu pai. Bom, o monte Sião significa monte ensolarado. Aqui ele também pode ter um significado espiritual de um lugar de vitória, né, e de libertação. Observe que Jerusalém ela foi edificada em cima de duas colinas, né? Uma colina é um monte pequeno, não um monte muito alto. Então, a cidade de Jerusalém está edificada sob dois montes que não são muito altos, são colinas. Bom, o templo foi edificado no Monte Moriá, e a cidade de Davi, o palácio de Davi, foi edificado no Monte Sião. Então, há uma escolha para que o reinado milenar de Cristo vá acontecer tendo o seu governo no Monte de Sião. Bom, os 144.000, eles são selados entre a abertura do sexto e do sétimo selo. Eles recebem, então, na sua testa um selo, uma marca, e agora há uma identificação, que essa marca contém o nome do Senhor Jesus Cristo e o nome do Pai. Pô, então tá bom. Esse momento, né, nós vimos que eles são selados, este selo dá a eles uma proteção, para que eles não sejam feridos pelas pragas, eles são guardados da perseguição do Cordeiro, e parece que nesse momento aqui, esse momento aonde o Senhor aparece, como diz aqui, né? E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião. Parece que o Senhor está... Jesus não pode estar voltando neste momento, mas parece que ele está sobre aquele lugar, como que o momento, como esses 144.000 estivessem para entrar no reino de Cristo, como se chegou o momento deles serem levados ao céu. Bom, meus queridos, olha o que diz no versículo 2: E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas. Bom, há a voz do céu, né? E como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas que tocavam com a sua harpa. Então, há uma voz do céu como a voz das muitas águas e como a voz do grande trovão. Ou seja, que muitas vezes identifica a voz do Senhor, tanto para juízo como para determinar alguma coisa. E uma voz de arpistas, como um som de música, que tocavam com a sua harpa. Então, há uma voz de Deus que soa, e há uma voz de louvor, que nós vamos identificar aqui no versículo 3, que diz assim, ó: E cantavam, então, essa voz que vinha com o som da harpa, e cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Então observe que aqui está falando que eles foram comprados, como que trazidos para Deus. Esse cântico que era cantado nos céus, neste momento, só poderia ser aprendido por eles. E é interessante esse contexto, porque às vezes nós podemos cantar um cântico sem saber a fonte da inspiração daquele que o compôs. Então, passando esses homens por um caminho semelhante ao caminho daquele que compôs esse cântico, inspirado pelo próprio Deus, com toda certeza eles poderiam entender, mas aqui é um cântico ao qual era dada somente, como diz aqui, para eles aprender, ou seja, no sentido de só eles podiam entender e dar a Deus, através daquele cântico,
realmente ações de graça. No versículo 4 diz assim: estes são os que não estão contaminados com mulher, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Bom, esses são os que não estão contaminados com mulher. Bom, se eles não estão contaminados com mulher, aqui há uma primeira claridade, a segunda, né? A primeira, nós entendemos o que é o selo, o que está escrito no selo. Agora, a segunda, nós entendemos o que eles têm, se são homens e mulheres. Não, são homens somente. Bom, eles não se contaminaram com as mulheres, mulheres. Então, aqui está falando da figura, então, que todos os 144 mil são homens. Bom, alguns dizem que eles eram solteiros, então. Outros dizem que eles fizeram algum voto de celibatários, ou seja, eles, por deliberada vontade, eles resolveram não se contaminar com mulheres. Outros dizem, então, que eles seriam jovens. E há quem diga que seriam homens que não tiveram quebrado os seus votos conjugais. Mas isso fica meio complicado, porque são virgens. Bom, quando esses dizem que seriam homens que pudessem ser casados e que não tivessem quebrado os seus votos conjugais, seriam que essa virgindade seria uma pureza que vai ser descrita mais abaixo em relação à idolatria e à prostituição e à imoralidade, tanto espiritual como física, que existirá naqueles dias. Mas o que parece é que naqueles dias será muito difícil para que um homem pudesse realmente ser um bom marido e um bom pai. E podemos ver aqui que parece muito mais que eles vão ser realmente guardados e vão guardar uma pureza, né, no que diz respeito à sua fidelidade para com Deus, em meio a um mundo de idolatria em relação à maior idolatria que vai existir no mundo em relação à besta, né? E também em relação a uma das maiores prostituições ou períodos de imoralidade, de perversão, porque não podemos deixar de pensar nisso. Você imagina o anticristo reinando, o nível de perversão sexual e de libertinagem, de depravação que vai existir no mundo. Bom, falando isso, então podemos fazer uma pequena conclusão aqui, né? Que na verdade, possivelmente, eles sejam homens solteiros e que realmente não tiveram contato com mulheres, ou se fôssemos espiritualizar isso, que eles se guardaram incontaminados no que diz respeito a tudo aquilo que era a depravação daquela época. Mas possivelmente são todos homens, devam ser solteiros, puros no que diz respeito à questão sexual, e também separados do contexto da imoralidade e da perversão e da prostituição espiritual, que é gravíssima naquela época. Eles estão então qualificados. Aqui diz assim que eles seguem o Cordeiro. Bom, como é que eles seguem o Cordeiro? Para onde o Cordeiro vai? Mas esse é um princípio do discipulado que todo cristão tem que seguir. Então, o que está se referindo aqui é que eles vivem na presença de Deus, assim como nós devemos viver também. Eles são como as primícias. Primícia são os primeiros frutos de uma colheita. Então, aqui o Senhor, falando que o remanescente de Israel vai ser salvo, o Senhor está dizendo que esses que são os primeiros frutos dos judeus, e outros judeus também serão salvos, mas eles são os primeiros exemplares a aceitarem o testemunho de Jesus Cristo no momento da tribulação. Bom, aqui no versículo 5 vai fazer uma descrição das suas virtudes, das suas qualidades. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Observe então que com toda certeza
aqui está falando da honestidade, da veracidade, da fidelidade com que eles vão se portar diante dos homens e diante de Deus, não cedendo à imoralidade, não cedendo ao estilo de vida enganoso, porque vai existir um estilo de vida enganoso, marcado pelo rei que vai estar reinando naquele momento, que é o anticristo, endossado pelo falso profeta, com prodígios de engano e de mentira. Eles vão andar na verdade, então não há engano na sua boca. Então significa que eles vão ser verdadeiros, que não vão amar o engano nem a mentira, não vão ser mentirosos. Eles serão fiéis a Deus. Falando isso, então, sendo irrepreensíveis, e observe que a palavra de Deus fala no livro de Timóteo, 1 Timóteo 3, também fala em Tito 1, da importância dos bispos serem irrepreensíveis, embora essa irrepreensibilidade diz respeito a todos os servos de Deus. E aqui, chegando no versículo 6, diz assim: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Atualmente, a pregação do evangelho foi dada à igreja. A igreja, ela vai ser, dentro dessa visão pré-tribulacionista, ela vai ser arrebatada antes ela é arrebatada e depois vem a tribulação. Ela vai ser arrebatada antes da tribulação. Bom, quando a igreja é arrebatada, nós podemos ver então que vai ter salvação, já falamos isso muitas vezes, dentro de uma visão pré-tribulacionista, no período da tribulação que se compreende dentro desses 7 anos. Especialmente agora nessa fase, que é o segundo período, que é o período da grande tribulação. Nós vemos que durante todo esse período, Deus levantará os 144 mil judeus, que são as primícias, que têm o selo na sua testa, o selo com o nome do Senhor, aonde eles serão os evangelistas, os pregadores, junto com as 2 testemunhas. Aqui há uma menção de um anjo, então, que passa no meio do céu, e ele tinha o evangelho para proclamar aos habitantes da terra. Há 2 tipos de interpretação. Há quem interprete que este anjo será realmente um anjo, visto que, diferente do período que a igreja estava, Deus irá permitir que um anjo pregue o evangelho, já preparando os homens para o reino milenar. Como também outros interpretam que a figura desse anjo passando pelo meio do céu, visto que está escrito em Hebreus que os anjos gostariam de pregar o evangelho, mas Deus deu isso para os homens, que essa figura desse anjo seria como a mensagem eterna do evangelho, que ainda permanece, que ele deve ser levado a todas as nações. Por isso que ele voaria no meio dos céus, ou seja, que ainda habitantes da terra, mesmo que os 144 mil tivessem subido ao céu, o evangelho eterno não deveria deixar de ser pregado. E a figura desse anjo, em vez de ser então, segundo a primeira opção, um anjo literal que propagaria o evangelho, seria a figura do anjo como os homens que ainda precisam pregar o evangelho até o tempo do fim, porque o fim não chegou. Eles devem continuar pregando, porque a mensagem deve ser levada a toda a terra, a toda a nação, a toda a tribo, a toda a língua e a todo o povo. Bom, meus queridos, ele fala aqui que ele vai pregar um evangelho eterno. Bom, o evangelho eterno, ele é eterno porque ele é sempre o mesmo. Existem algumas expressões, existe na Bíblia o evangelho do reino, o evangelho da graça, o evangelho eterno. Paulo chegou a dizer assim, o meu evangelho. Bom, o evangelho de Paulo, ou o meu evangelho, ou o teu evangelho, se for um evangelho diferente do que é o evangelho, não é o evangelho. O que é o evangelho? O evangelho é a boa notícia que Cristo, que Deus Pai está trazendo misericórdia, trazendo graça,
a todos os homens, de maneira que os homens possam fazer as pazes com Deus através da vida e da obra vicária, sacrificial do seu Santo Filho, que foi morto no lugar dos pecadores. Bom, falando isso, vamos ler aqui o versículo 7, que diz assim: dizendo com grande voz, o que dizia o anjo: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Bom, as pessoas vão ter duas opções: ou elas vão, na verdade, acreditar no anticristo, nas suas mentiras, né? E vão adorá-lo, ou elas vão crer em Deus e vão dar glória a Deus. Essa questão de temer a Deus, normalmente Satanás sempre quer vender essa visão de temer a Deus, ter medo de Deus. Não, na verdade, temer a Deus é ter respeito por Deus, é crer que Ele existe, é crer que Ele é o Senhor, crer que Ele é misericordioso, mas crer que Ele é um juiz justo, e com um respeito santo por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele escreveu e prescreveu na sua palavra. Devemos caminhar na presença dEle com toda a reverência, dando-lhe honra e glória na nossa maneira de viver. Então, diz o anjo: temei a Deus e dai-lhe glória. Então, observe que seja um anjo literal, ou seja ainda uma menção do mandamento, da ordenança do Senhor de se pregar o Evangelho até o fim, ainda que outros homens façam isso, que estão vivos nessa época, nós podemos ver que há aqui uma importância que Deus possa ser glorificado e que Deus ainda deseja que pessoas sejam salvas, porque de uma forma ou de outra Ele estará fazendo menção, né, da possibilidade que aqueles homens, porque a pregação de Deus nunca é vã, que aqueles homens que ainda estiverem lá, ainda que eles possam ainda vir a rejeitar, há uma proclamação para que eles venham a temer e dar glória a Deus, que fez, né, porque está chegando a hora do juízo, está chegando, vamos se arrepender, mas vão adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar, as águas e tudo aquilo que nelas há. Bom, falando isso, meu querido, nós vamos encerrar esse estudo nesse momento e amanhã estaremos dando continuidade, entrando na parte que fala do ensino da Grande Babilônia. Se Deus nos permitir, estaremos de volta. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.